Nada. Tá, Yuri. 10 minutos. Muito bom dia a todos. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer o convite, poder fazer parte desse debate, dessa mesa tão qualificada, fazer uma saudação a todos vocês. E o que é mais importante aqui, eu comentava agora junto com o Ricardo, é que cada um de nós pode abordar o tema de uma forma e tentar incluir, né, a nossa percepção, porque com certeza, logo que começou, o Ricardo disse, o último que falar vai dizer, eu só assino embaixo, né, porque concordo, ponto. Então, para contribuir um pouco com o que foi dito aqui já pelos meus colegas e tentando dar colocar a luz de algumas outras formas nesse debate, fiz alguns apontamentos. Gostaria de falar um pouco sobre alguns exemplos e também o papel do Estado, né? Muitas vezes quando a gente fala sobre a desestatização, as pessoas se assustam e dizem, mas o Estado ele tem que se fazer presente. Sim, tem que se fazer presente em alguns pontos, podendo servir a população. E esse entendimento do Estado servir a todos nós, ele foi distorcido ao longo do tempo, e concordo que talvez seja muito difícil aqui no Brasil, pela cultura que nós temos, assim como foi colocado pelo Diego e também pelo Marcel, nós conseguimos dar à sociedade, de fato, bons serviços e que o Estado possa retribuir a alta carga tributária que nós pagamos para que isso seja feito. Então, pagamos uma das cargas tributárias mais altas do mundo e poucas coisas nós temos de volta, Ricardo. Vamos falar rapidamente em segurança, em saúde, educação, infraestrutura. Eu estava ontem em Erechim, o Marcel também estava naquela região, e a gente sente no nosso dia a dia a dificuldade que e a perspectiva que se tem de poder retomar e fazer com que a economia possa crescer. O Estado muitas vezes, e eu também não quero generalizar, eu vou dizer por isso muitas vezes, pelo seu tamanho, pelo seu custo, pela sua ineficiência, ele acaba não servindo ao que ele deve, mas sim às corporações. E aí, aqui dentro da minha fala, eu quero falar um pouco das corporações e do peso que elas têm, da condução que elas conseguiram fazer com que a política se direcionasse, principalmente nesses últimos anos. Eu acho que a gente tem que acabar com o preconceito que se tem de falar em privatização, do preconceito que se tem muitas vezes de poder fazer com que isso seja de fato uma política dos governos. Por que não? Por que não fazer com que a população seja atendida da forma como ela tem que ser atendida, se o Estado que está responsável não está conseguindo cumprir com o seu papel? A educação pública, ela custa muito mais caro do que a educação privada, do que a universidade privada. E ela atende, segundo agora a própria pesquisa feita pelo Banco Mundial, uma grande parte ela atende para quem menos precisa do que quem mais precisaria daquela educação pública. Então a forma como hoje isso é oferecido, e eu estou falando da nossa da educação em todos os níveis, ela está equivocada. Eu defendo o sistema de bolsas. Eu defendo que o Estado possa pagar a bolsa para o estudante e ele possa ter um acesso igual a um estudante que tem condições de pagar. Mas a forma hoje como está estabelecida no Brasil, e por que é assim? Por que isso se faz dessa forma? Porque tem toda a estrutura por trás disso. Acho que o Diego colocou muito bem a questão das indicações políticas,
do controle político em cima dessas instituições, da atividade que se tem e da possibilidade, claro, da corrupção. Porque a corrupção também se dá muito mais forte dentro do sistema que pode ser construído, aonde se der lucro, o lucro acaba não indo para ninguém, mas também se der prejuízo não é responsabilidade de ninguém. Então é em cima disso que tem que ser o nosso olhar. Em cima das corporações que aumentam os seus salários. Hoje o salário do servidor público é muito maior do que um salário do servidor da iniciativa privada. O horário que se trabalha é muito inferior ao horário que se trabalha dentro da iniciativa privada e principalmente a ineficácia. Eu quero falar um pouco sobre a extinção das fundações. A extinção das fundações e da CORAG e das empresas que nós pudemos votar no final do ano passado na Assembleia e que ainda, de fato, não foram extintas porque temos os processos aí no Tribunal Regional do Trabalho. Eu fiz questão de receber todos os representantes das fundações. Todos, absolutamente todos. E confesso para vocês que em nenhum momento, falou, deputada, e eu acho que o Marcelo, não sei se ele conversou com todos também, mas provavelmente sim, conversou, e deve ter essa mesma impressão. Deputada, a nossa fundação, ou a CORAG, é muito importante para o funcionamento do Estado. É muito importante para a população do Rio Grande do Sul. Pelo contrário, a questão era, não podemos extinguir a Fundação A, B ou C, ou a nossa gráfica, porque isso vai implicar na minha demissão. E essa é a realidade. Essa é a realidade. Então o Estado hoje, aos olhos de muitos, de um segmento muito grande, principalmente de uma corrente política, ele serve para oferecer trabalho ou serviço para alguns. E não o serviço que deve ser prestado para a população. Como que nós vamos exigir de uma empresa, de uma gráfica pública, que ela tenha um preço competitivo, ou que ela tenha um atendimento competitivo, ou que ela possa oferecer esse serviço melhor, se é a única opção que nós temos para imprimir o material do Estado ou da Assembleia Legislativa, se é a CORAG? Eu faço a minha prestação de contas, o Marcelo faz a prestação de contas dele. A gente não pode fazer um orçamento, a gente não pode fazer uma pesquisa de preço, a gente não pode dizer para a Assembleia, olha, eu encontrei aqui um preço mais barato, cartão de visita, eu encontrei um preço mais barato, eu quero imprimir aqui. Não, eu tenho só uma única opção. E se eu tenho só aquela única opção, é óbvio que ela vai dar lucro. Daí é fácil não quebrar, né? Que era um dos argumentos, mas a CORAG dá lucro. Mas é óbvio que dá lucro. Se o Ricardo tem uma empresa e ele é obrigado a comprar de mim esse copo plástico, e eu posso vender o copo plástico ao preço que eu quiser para ele, é óbvio que a minha empresa vai dar lucro. Então eram estes os argumentos. E muitas vezes desconstruídos por nós, mas defendendo a sua corporação e principalmente o seu emprego. Eu cheguei a ouvir de uma servidora da SE, deputada, nós não podemos acabar com a SE, porque como é que vai ficar o padrão de vida da minha família? E isso não foi me dito verbalmente, foi escrito, óbvio, eu dei print e vou guardar isso aqui comigo para o resto da vida. Então é essa defesa que nós temos hoje do Estado. A defesa do Estado hoje é isso. Então, muitas vezes, este argumento, que vem claro, limpo, ele se esconde através de uma retórica de que o Estado tem que servir aos mais pobres, quando o Estado hoje, as estatais servem aos mais ricos, principalmente aqueles que são os servidores. E dentro das suas corporações defendem o seu emprego com unhas e dentes e não o Estado de uma forma geral. Foi isso que a gente viu claramente quando votamos o fim das fundações e especificamente o fim da CORAG. Então, por que não
a gente entender que podemos dar à população gaúcha, ou à população brasileira, nessa discussão das privatizações, este serviço. E a ideia de que o Estado serve ao público todos nós, ela muitas vezes está equivocada, porque ela não serve. E sim, os vários exemplos que a gente tem de como a iniciativa privada poderia fazer isso de uma forma mais eficiente, com concorrência e oferecendo sempre melhores serviços. Eu quero também, só aproveitando aí meus segundos finais, para fazer uma outra colocação. Dentro disso que a gente vê, e dentro da reforma trabalhista, o fim da contribuição sindical obrigatória. E aí eu passo isso para o próximo debatedor, da importância e da relevância que isso também tem para a gente poder enxergar o nosso país dos próximos anos, e a ideia de que o Brasil pode voltar aos trilhos, mas não seguindo pelos mesmos trilhos que seguia, mas inverter o caminho. Quando a gente diz temos que recolocar o nosso país de volta nos trilhos, baixando o índice da inflação, dos juros, retomando o crescimento, mas pelo aquele caminho que vinha seguindo, não. Porque daí a gente vai voltar ao status quo que nós vimos nos últimos anos, de uma grande crise, não só uma crise dentro da iniciativa privada, mas uma crise do setor público, que nos cria esta oportunidade de hoje poder estar discutindo o nosso futuro. Então, o imposto sindical, que era cobrado de todos nós, de todos os trabalhadores, para sustentar sindicatos, e estes sindicatos estarem a serviço de partidos políticos e de uma ideia de poder e de uma ideia de construção de um país e de um populismo que ia nos levar ao caminho que a Venezuela estava seguindo. Então, são estas ações que nós também temos que, junto com a questão para que serve o Estado e como que o Estado vai entregar melhores serviços, e sim os serviços necessários e não a impressão de papel para a sua população, que nós temos que fazer aqui hoje. A mudança dessa lógica, a inversão dessa lógica. E para terminar, a melhor notícia que eu li nos últimos tempos é que a CUT ia fazer um plano de demissão porque não tinha mais condições de pagar os seus funcionários e eles estariam pensando em fazer uma greve. Isso foi música para os meus ouvidos. Batalhar junto com a questão, com certeza, da desestatização, principalmente do que não é de interesse, o que não precisa estar nas mãos do Estado. Muito obrigada, mais uma vez, obrigada pelo convite.